boa tarde. Estamos começando Mulheres Poderosas. Eu sou Silvia Cancherini e junto com Renata Diniz seguimos até às 16 horas. Hoje nós vamos falar sobre um tema que muita gente reclama da falta dele, que sente falta, que tem pouco. Algumas pessoas reclamam que tem de sobra. O ideal é se ter na medida certa. Vamos falar sobre o tempo. Assunto aí de grande discussão há muitos e muitos anos, de filósofos, né? Um tema bastante complexo e até hoje ainda não tem uma definição perfeita e real sobre ele. Vamos falar aqui sobre administrar o seu tempo. Para isso estamos recebendo Roberto Pierre Rigaud. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Renata. Então, o Roberto é administrador de empresas com 20 anos de trabalho em recursos humanos. É fundador e diretor administrativo da cooperativa habitacional Piratininga. A partir de 1995, ele deu um novo rumo em sua vida. E aí ele vai contar pra gente que novo rumo é esse e por que foi cuidar de se especializar em administração de tempo, Roberto. Bom, é um tema, como você bem falou, um tema que é muito abordado nos dias atuais. E me especializei não só nesse tema, como em toda a área de recursos humanos, para ajudar os administradores, as empresas, a melhor controlar o tempo. Tempo esse que nunca aparece. É o que eu falei na abertura, né? Muitas pessoas, a maioria das pessoas hoje em dia reclama da falta de tempo. E a falta de tempo para coisas básicas, como sair dar uma caminhada com os filhos, para se cuidar, né? E antes da gente iniciar o programa, estávamos conversando aí nos bastidores e você me disse uma coisa muito interessante. Você fez um comparativo entre as mulheres há anos atrás, vamos dizer 10, 15 anos atrás, e as mulheres de agora. Antigamente lavava-se roupa à mão, né? E tinha todo um processo que demorava em torno de 5 horas. Exato. Era o lavar, quarar, tornar a lavar, pendurar e aí esperar secar a roupa. Todo esse processo demorava o quê? 5, 6, 7 horas. Hoje não, a mulher coloca dentro de uma máquina de lavar e em poucos minutos a roupa sai quase que enxuta. Então ela perde quanto tempo? Meia hora? No máximo, né? Liga botões, a máquina faz o trabalho por si só. Então ela vai perder pouquíssimo tempo. E onde estão então aquelas 6 horas? Onde foram parar? O que foi feito com isso, né? O que foi feito? Outro assunto também importante é aos e-mails. Antes escrevia-se carta à mão. Errava, amassava o papel e jogava fora. Recomeçava. Exato, ia ver o cesto de lixo cheio de papel amassado. Depois a carta está pronta, bonitinha, né? Então vamos dobrar a carta, colocar no envelope. Não tem envelope. Então vamos correr na papelaria, comprar o envelope, retorna, endereça o envelope, vai no correio, aquelas filas intermináveis no correio. Puxa vida, hoje não, pessoal, vai no micro, abre o e-mail, passa o e-mail em poucos minutos. Se errar, você deleta tudo, recomeça. Não, é somente acertar algumas palavras. Acerta algumas palavras e manda o e-mail. E onde é que onde é que está aquele tempo perdido em escrever carta e aos correios, as filas intermináveis? No banco a mesma coisa. A gente conversou, entramos no ar e eu não tive essas respostas. Onde é que está esse tempo? Você tem alguma noção para onde foi isso? Os ladrões do tempo. Hoje nós temos ladrões por todos os cantos. Você entra na internet para escrever uma carta, passar um e-mail e, no entanto, ao mesmo tempo que você está redigindo um e-mail, você está navegando pela internet e perdendo seu tempo precioso ali. E assim você fica 3, 4, 5 horas. Vai para o supermercado, né? Era para fazer uma coisa e já desvia totalmente a atenção. Desvia totalmente a atenção. E aquela mulher que lavava roupa, aí ela precisa de um sabão em pó. Antes não, era pedra, né? Sabão em pedra. Hoje não, precisa de sabão em pó, já pega o automóvel e já vai no mercado. Muito bem, foi no mercado. Entrou no mercado, essas grandes redes, você não vê o tempo lá fora.
Eles são projetados de tal forma que você não consegue enxergar o tempo, se é dia ou noite. E assim você fica vendo uma coisa, outra e outra, quando entrou ao meio-dia, quando veja são 7 horas da noite. E você não percebe que demorou tanto tempo. Talvez seja essa dispersão que hoje a maioria das pessoas tem, que roube o tempo delas. O fato delas não terem um foco, elas estão sempre, acho que com muita informação na cabeça, muita correria, muita coisa para fazer, e elas não focam naquilo. Você falou uma palavra-chave, tá? Informação. A informação, ela invade as pessoas de todas as formas. E a informação, ela não tem passaporte, ela atravessa países. Isso aí faz com que roube nosso tempo. Nós temos uma gama de informação, só que nós não paramos para filtrar uma única informação. Nós vamos pegando tudo que vem. E de repente tem coisas que não são úteis para nós. Rio, a gente tem internauta aí com a gente já. Você já fez o seu cadastro aí? Já está participando do nosso chat? Ou então vai mandar suas dúvidas e questionamentos pelo Linha Direta? A gente está esperando aqui. Quem que a gente tem por aí já? Julie, Tognete, a Sônia de Pira. E tá todo mundo já discutindo o fato da história do tempo. O Tognete falou, olha, eu divido meu tempo por partes. Por exemplo, eu tenho a hora de estudar, a hora de dormir e a hora de ver a TV, por exemplo. Agora, a Julie falou que ela tá sempre correndo, os horários dela são sempre estranhos, principalmente quando ela trabalha à noite, né? Ela é médica, trabalha à noite. E aí, um dia ela trabalha à noite, outro dia ela trabalha de manhã, e aí ela quer dormir à tarde, e aí as coisas ficam... Os horários dela são muito bagunçados e ela não consegue administrar o tempo. Sim. Tem mais internauta por aí. Não, são Paula Fum. Não, essa sou eu. Queria avisar vocês, internautas, que eu não consegui trocar o nick, mas que sou o Paulo, sou eu aqui. E... Quando você lê aí Paulo, leia-se Renata Diniz. Isso mesmo. O Tognete disse que por causa da tecnologia o tempo dele ficou muito maior. Maior? Facilitou, né, eu acho, essa coisa da tecnologia, de ser tudo muito E administra, isso significa que administra, né? Muito bem esse tempo, porque o que eu penso é que é exatamente ao contrário para a maioria das pessoas. Em função da tecnologia, você acaba encontrando sempre alguma coisa a mais para fazer, como o Roberto falou, que ajuda a desperdiçar o tempo. Desperdiçar entre aspas, né? Vamos dizer entre aspas. Né? Exato, porque ele está adquirindo novas informações. A internet é uma fonte inesgotável de informação, não é mesmo? É um grande documento aberto, que eu chamo de grande documento, mas ajuda também, e eu não tenho outra palavra, vamos colocar entre aspas, como você bem colocou, a desperdiçar o tempo, porque eu estou vendo uma coisa, eu estou focado, de repente eu fico desfocado. E quando eu fico desfocado, eu começo a navegar aleatoriamente. Vai pegar 1000 informações, pouca coisa vai agregar valor a mim. Mas são elementos, o que eu chamo de elementos invisíveis, né, para muitos, mas são visíveis para mim, que ajudam a travar meu tempo. Agora eu quero jogar aí uma pergunta para o nosso internauta. Você manda de volta para a gente a resposta. Na sua vida, meu amigo internauta, o que está faltando? Está faltando tempo para quê na sua vida? Gostaria de saber. Para a gente ter um apanhado geral aqui, Isso é muito bom. Um percentual para a gente saber. Então, todos vocês que estão aí com a gente no chat, responda. Se você tem falta de tempo, em que é que está faltando esse tempo? E queria aproveitar para mandar um beijo gostoso. A gente está ouvindo de fundinho aqui um parabéns, uma festa. Nós temos aí 2 produtores aniversariando hoje, né? O Renato Loeb e o Gabriel, que aliás o Gabriel, a Gerane é produtora aqui do Mulheres Poderosas. Estão lá festejando. Será que tem bolo? Vai sobrar bolo pra gente? Não sei, tô com um pouquinho de ciúme que não vão trazer nada pra gente. Né? Tô querendo bolo também. Então. Se tiver bolo, guarda pra gente. Depois do programa a gente vai. Se der tempo, comer. né? Se der tempo. Bom, vamos aprender primeiro a administrar o nosso tempo. A Julie tá falando que eu acho que é uma coisa que facilitou, em termos que a gente já estava falando da tecnologia, que ela falou, eu acho o máximo para poder pagar as contas pela internet, porque eu posso fazer isso no intervalo do trabalho. 5 minutinhos eu vou levar, não preciso pegar o carro, ir até o banco, enfrentar a fila. Perfeito, agora eu volto com a pergunta. Aí, Julie, fica esperto. E o tempo que ela gastava ir de carro até o banco, fazer o depósito, a retirada, enfrentar aquelas filas imensas, não é mesmo? E onde ela colocou esse tempo?
Tá aí, Julie, o que você fez para aproveitar esse tempo que agora você não precisa mais ir no banco? Ela disse no começo aqui do chat que ela fala que o tempo que ela tem de sobra é para dormir. Ela teve 10 minutos, ela dorme, uma dorminhoca nata, assim. Ela disse que ela aproveita o tempo dela para dormir. Isso daí eu não consigo ser assim. Isso aí eu estou observando, ela não é geração Y. Eu percebo na geração Y que eles dormem muito, porque eles ficam muito tempo em frente à telinha do computador, e essa telinha do computador dá sono nas pessoas. Geração Y são aquelas pessoas que nasceram em finais dos anos 80 para cá. E é uma geração até interessante. Eles não suportam o trabalho subalterno. Eles não são muito apegados a normas. Conceito interessante isso, né? Geração Y. Já tinha ouvido falar? Já tinha ouvido falar, mas não tinha conhecimento a respeito do que é. Eu sou baby boomer. Olha, a pergunta que você tinha feito, Silvia, a respeito do que é falta tempo pra quê na vida das pessoas? Vamos ver. Quem mandou de volta aí pra gente? A Raquel CD mandou que falta tempo pra descansar, falta tempo pra parar. Acho que a gente nunca para. Falta tempo pro nada, né? É tão necessário, às vezes, você ter o nada na sua vida, ainda mais quem trabalha muito, que corre muito. Aquele momento em que você diz, agora eu vou fazer nada. Eu não consigo, por exemplo, sentar à frente da televisão e fazer nada além de assistir televisão. Se eu estou na frente da televisão, eu estou com uma caneta e uma anotação do lado, ou estou fazendo alguma outra coisa junto. É engraçado isso, eu sinto falta do fazer nada. Eu gostaria de ter um pouquinho de tempo para fazer nada. Aquele que você se concentra na programação da TV, relaxa e faz absolutamente mais nada. Silvia, você tocou num ponto importante. Televisão. Televisão é um dos ladrões do tempo. A gente perde horas na frente. Horas vendo a televisão. E veja que a televisão ela mexe com o psíquico das pessoas. Nem bem chegamos em dezembro, aliás, estávamos ainda em outubro, quando alguns comerciais começaram já a falar do Natal. Eles anteciparam o Natal. Antes dos comerciais, né, as propagandas eram veiculadas em dezembro. Quer dizer, comeu, parece aquele bonequinho daquele joguinho antigo do videogame que vem. Exato, o come-come, né? O come-come, comeu os meses aí, então a gente já começa o Natal no mês de outubro. Por isso, daí é que vem, Roberto, aquela sensação, aliás, existe um estudo aí muito grande da física em torno da diminuição do tempo, né? Sim. Mas talvez esse seja um fator de que a gente tem a sensação que, já terminou o ano. Cada vez parece que está mais próximo o final do ano. Você acaba... porque esse mercado publicitário ele é muito agressivo, né? Você começa o ano, vem o carnaval, depois a Páscoa, dia das Mães, e fica uma coisa puxando a outra. Esse seria um dos fatores? Um dos fatores. Eu estive na 25 de março, na última semana de setembro. E algumas lojas estavam vendendo artigos natalinos. Isso daí mexe com as pessoas. Eu voltei frustrado aquele dia. Chegamos no final do ano. Não chegamos. Veja o que ele faz com as pessoas. Final de ano. Não é. Faltam ainda 3 meses cheios. Tem mais algum retorno aí de... reproduz tudo que o nosso internauta está falando. Falou que antigamente ele tinha que procurar um trabalho na biblioteca e demorava muito tempo para ele achar um livro. Hoje ele vai na internet e em 2 minutos já achou. A Raquel fala que para amar, ela sempre acha tempo. Para ficar com o marido, ela sempre acha um tempinho. O Tognete falou que falta tempo para namorar. A Raquel tem uma pergunta interessante. O Tognete, só para concluir, o Tognete também falou que falta tempo para ele namorar, porque é o que a namorada dele sempre reclama. Assim, você nunca tem tempo para ficar comigo, você nunca tem tempo para namorar. Então ela reclama, sempre fica na orelha dele. E a Raquel perguntou o seguinte: o que o senhor sugere nos casos de grandes empresas? Lidar com chefes estressados? Como que faz para conciliar essa coisa do chefe querer tudo para ontem? Assim, não tem Vamos entrar numa matéria aí, olha, muito discutida hoje em dia,
o que eu até mesmo fiz um artigo sobre isso, e chamei de nanotrabalho. Exatamente, eu queria entrar nessa história aí do o que é o nanotrabalho. Veja, no passado, as pessoas eram contratadas. As pessoas, vamos voltar no tempo da escravidão. O escravo, ele pertencia ao senhor de engenho. Depois disso, não. Com a Lei Áurea, né? A partir de 1888, então os senhores de engenho contratava o empregado, mas ele tratava o empregado como sendo meu empregado, minha propriedade. Hoje não, as empresas, muitas empresas já têm mente aberta e contrata o trabalho daquela pessoa. Mas, no entanto, agem muitas organizações, eles dizem que depende do serviço, para não ver dessa forma, tudo é uma quebra de paradigma. Então, eles acham que a pessoa tem que ficar lá dentro da empresa durante 8, 9, 10 horas. Isso daí está realmente travando a pessoa, está fazendo com que a pessoa comece a perceber dentro da empresa elementos invisíveis que venham a agregar valor maior do que aquele que ela tem a retornar para a empresa. Isso daí faz com que ela não produza. E o que seria o nanotrabalho? Nada mais, nada menos do horário flexível. A pessoa entra, gera o resultado, não observa nada na empresa. Às vezes um colega de trabalho já atrapalha a outra pessoa. Um colega. A roupa, como as pessoas estão vestidas, a luz, a cor das paredes, a cadeira, a mesa, o computador, as ferramentas de trabalho. Tudo isso... A vida do outro ao seu lado, né? Exato. Tudo isso pode atrapalhar aquele colega. É isso que causa, muitas vezes, absenteísmo, causa presenteísmo, porque as pessoas têm muito tempo dentro da empresa para não fazer muita coisa, porque ela vai fazer o quê? 20% gera resultado? Ao passo que se o empregador fizesse o mesmo trabalho, aquele trabalho, vem aqui, trabalhe 2, 3, 4 horas, gere resultados e pode ir embora, gerou resultado, pode ir embora, ele vai dar um retorno de 80% para a empresa. O faturamento vai ser muito maior. É engraçado porque, assim, pelo menos o que eu convivo com as pessoas, eu faço faculdade. Sim. Parece que quanto mais tempo a gente tem, mais pra frente a gente deixa pra fazer as coisas. Talvez seja isso. Focar assim, com a barriga, né? Você vai ter que ficar até 6 na empresa, É a você para falta pra pensar 1 da de tarde e falar, não, daqui a pouco eu faço melhores. isso. Exato, porque falta a pessoa não teve cursos básicos para saber administrar o tempo dela dentro da empresa. Tudo dentro da empresa para muitos é novidade, quando não é novidade já caiu na rotina. A gente vai empurrando. Veja, o ser humano são necessidades, basta ver a pirâmide de Maslow. As necessidades humanas, tá? Quando você tem uma necessidade totalmente atendida, é o trabalho. Preciso ganhar dinheiro, preciso trabalhar. Quando você encontrou o trabalho, já não é mais aquilo, a tua necessidade já foi atendida. Então você começa a procurar novas necessidades. E é com isso que o trabalho vai ficando para trás. O ser humano está preocupado com ele. Agora, o Roberto Rigaud, ele ministra vários cursos dentro dessa área em parceria com outras empresas. Roberto, eu queria que você contasse um pouco para a gente a maior reclamação dentro desses cursos é a respeito do quê? Eu pergunto para as pessoas, se você tivesse que tirar alguma coisa do seu ambiente de trabalho para melhorar os seus resultados, o que você faria? O que era que você mandava pintar a parede de outra cor, pedia para tirar a cadeira, trocava a cadeira, o computador? O quê? A maioria responde, o chefe. Porque, na verdade, o chefe quer mostrar serviço. E o maior serviço que ele podia mostrar é dos liderados. E, no entanto, eles não sabem disso, eles começam a trabalhar. Então, eu estou, inclusive, deduzindo que o chefe não esteja presente nessa... Ele Um pouco ausente. contrata, não, na palestra em si, ele contrata a palestra, manda para lá, arma tudo. Meus funcionários vão para a palestra, ouçam, aproveitem bem o curso e ele se mantém ausente. Mais ou menos por aí. Muitos. Né? Meu chefe devia estar aqui. Porque o que eu digo é o seguinte, veja, se a cor da parede que está atrapalhando aquele empregado, se é a cor da parede, se é a cadeira, por que o chefe pede para ele fazer cursos? Pensando que aquele empregado não está gerando resultado, porque ele precisa de adquirir novos conhecimentos, agregar novas competências.
E, no entanto, não é. É uma coisa tão simples. Só que o chefe não perguntou o que te atrapalha aqui dentro da empresa. O que, na verdade, a gente deduz que, primeiro de tudo, o chefe aqui deveria ir fazer, se aprimorar aí na história para passar isso para frente. Porque o maior detector de problemas tem que ser o chefe. Mas, com toda certeza. Com toda não certeza. infelizmente, não é bem assim que funciona. Bom, a gente vai para um rápido comercialzinho. Você continua por aí que a gente continua se falando aqui pelo chat. Volto já. Complicada e perfeitinha, você me apareceu. O governo federal está promovendo a inclusão digital nas escolas públicas do país. Foram distribuídos 24 mil laboratórios de informática com conexão de banda larga. As escolas urbanas do ensino médio já estão equipadas. Até 2010, mais de 55 mil escolas terão seus laboratórios. Além disso, o Ministério da Educação oferece conteúdos digitais e capacita os professores para tornar a sala de aula mais interativa e dinâmica. Conheça as ações de inclusão digital no portal do MEC. PDE, Ministério da Educação, Brasil, um país de todos. Aos 11 anos, Gustavo começou a chegar em casa com os olhos vermelhos e uma fome sem fim. Sua mãe logo desconfiou que ele estava dependente da adrenalina das competições. O diálogo em casa desde criança fez do Gustavo Borges uma pessoa segura para viver intensamente, sem drogas. Converse com seu filho, inclusive sobre drogas. Funcionou na família do Gustavo. Vai funcionar na sua. O Enem representa uma grande transformação na educação do nosso país. É um avanço em vários aspectos. É o caminho certo para o resgate da qualidade do ensino médio público, é o fim da decoreba do velho vestibular e a valorização da capacidade de raciocinar do estudante. Mas mais importante de tudo, o Enem é a democratização do ensino superior. É a porta de entrada do ProUni, que possibilita a milhares de jovens escolher e entrar para a universidade. As provas do Enem já têm nova data, 5 e 6 de dezembro, e as inscrições continuam valendo. Você que vai fazer as provas do Enem, fique atento. Você vai receber um novo cartão na cor verde com a confirmação da sua inscrição, o local e os horários das provas. Enem, mais que uma avaliação, uma evolução para o ensino médio. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Complicada e perfeitinha, você me apareceu. De volta aqui com Mulheres Poderosas. Hoje estamos falando de um assunto bastante importante, aquilo que todo mundo quer sempre um pouquinho a mais, o tempo, a administração do tempo. Para isso, estamos recebendo Roberto Pierre Rigaud, que está dando aqui algumas dicas, e a Rê tem aí muitas perguntas de internauta. Conte todas, pergunte tudo. Na verdade, eu vou reproduzir tudo que está rolando aqui. Reproduz numa sequência e o Roberto faz um apanhado geral. E fala de A tudo. Raga falou que ela paga tudo pra internet, acha uma maravilha, mas que ao mesmo tempo ela é um tempo que ela deixa de sair pra rua, de descontrair. O fato de você ir até o banco, você tem uma relação com as pessoas, né? Isso é importante. E essas Então, mas daí, o Raquel, você não acha assim que você tem mais tempo e aí você não vai encontrar as pessoas ao acaso na fila do banco, no trajeto? Você vai organizar o seu tempo para, depois de pagar as contas pela internet,
marcar o cafezinho com a amiga e fazer direcionado, não é? Planejamento. É tudo. Calma que tem muita coisa, peraí, deixa eu só... Olha lá, deixa ela falar tudo, a gente Ó, vai comentando um passando, depois você faz No um Douglas geral. 38, a melhor maneira de se aproveitar bem o tempo é viver um dia de cada vez, na ideia dele. A Raquel diz que ela usa o tempo dela livre para adiantar as coisas particulares, fora do trabalho. Então, quando ela tem um tempo, ela vai cuidar... Quando tem tempo. Então, outra observação que eu queria fazer. A gente vai discutindo e fazendo esse bate-bola com o internauta para chegar num consenso aí da história, né? E é o que acontece com a maioria das pessoas. Quando eu tenho um tempo, eu uso para as minhas coisas. Quando sobra o tempo do trabalho, eu uso para as minhas coisas, para colocar minha vida em ordem. Mas, na verdade, a gente tem um espaço separado. Não teria que ser o contrário? Devia. Pelo menos um Eu não tempo tenho separado que- já, né? Planejado. pra Agora, isso. como fazer isso? Né? Agora, vamos lá. Deixa eu só terminar de falar com você. Mais pra aqui. uma aí. A Raquel também falou que ela utiliza o tempo dela para relaxar, que ela trabalha de dia em casa, trabalha durante o dia e em casa à noite, né? Porque ela tem que cuidar da casa além de tudo. Mulher é jornada tripla de trabalho, né? Não adianta. Não para. Olha, aquela pergunta que você tinha feito a respeito do que você faria com o seu tempo, a Júlia falou que ela sente falta de tempo para poder aprender um instrumento, para poder pintar, coisas que ela adorava fazer, mas que com o trabalho louco ela acaba abandonando. Que cai no que a Raquel CD falou, né? Falta tempo para mim, procura administrar o tempo comigo. Quando Quer dizer, aquelas sobra, suas né? coisinhas, né? Quando Quando sobra, sobra. eu vou cuidar de mim. A Raquel falou que quando ela adorava viajar, mas agora ela não tem tempo e nem dinheiro. E parece que quanto mais trabalha, menos tem dinheiro, menos tempo para poder viajar e se planejar. Agora, eu fiz né? uma pergunta. Será que essas pessoas não estão pegando o tempo de outras pessoas? Como é Como isso? assim? Como assim? Explica. Como assim? Vamos ver, um ambiente de trabalho. Cada um tem o seu trabalho. Mas as pessoas dentro de uma empresa, elas adoram pegar o serviço dela e dar para outras pessoas. Nesse momento, ela está transferindo um trabalho para outra pessoa. A outra pessoa que aceitou o trabalho dela está com o tempo da Sobrecarregou. outra. O que tem um vídeo aí importante, administrando o tempo dos macaquinhos. Interessante. Tá? Então, cada serviço que eu pego na outra pessoa é um macaquinho que eu estou pegando. E eu tenho que alimentar aquele macaquinho. Cuidar, dar banho, alimentar. Exato. E, no entanto, aquele macaco não é meu. Digamos que eu fosse um chefe. Eu vou pegar serviços dos meus subalternos, dos meus liderados. Eu vou encher minha mesa de trabalho deles. Chefe do passado, tá? No entanto, quando chega de sábado, eles vão para casa, eles vão se divertir, enquanto o chefe vem trabalhar. Com serviço de quem? Eu estou fazendo serviço dos meus subalternos. E o meu tempo, para onde foi? Então eu tenho que administrar o serviço de tal forma que ninguém fique com horas extras e que ninguém perca os finais de semana. Os grandes líderes, eles têm que acompanhar o trabalho, eles não têm que fazer o trabalho. E como fazer isso, Roberto Rigon? Uma nova Qual é a educação. grande dica aí? A gente já falou, uma delas é o planejamento. Agora, os passos para que eu possa planejar, ou que eu possa dar o fio da meada da história. Por onde eu começo essa história? Porque às vezes a gente fala, não, é preciso planejamento, né? Tá, tudo bem, vou me planejar. Então amanhã, planejamento significa o quê? Eu vou sentar com um papelzinho, uma caneta e eu vou fazer lá, escrever. E seria esse o tipo de planejamento? Olha, o nosso internauta Douglas, ele já deu praticamente essa resposta. É um treinamento que vem com dia a dia. Nós não vamos conseguir chegar num planejamento perfeito se nós não fizermos um dia de cada vez. Deu certo hoje, terminei meu trabalho hoje, terminei. Consegui economizar quantos minutos? Olha que nós temos 86.400 segundos por dia. Imagine que você tivesse uma conta bancária de R$ 86.400 e tivesse que gastar todos esses 86.400. Ah, mas eu teria tempo. Ah. Se desde os minutos do meu dia fosse minha conta bancária, esse número aí, pode ter certeza que eu teria tempo. Até um certo ponto você vai gastar. Depois ele vai começar a sobrar. É uma brincadeira, um trocadilho que eu quis fazer aqui, mas é verdade. Porque chega um momento que você já adquiriu tudo que tinha que adquirir. Exato. E aí faz o quê? E aí faz o quê? Não pode sobrar para o dia seguinte. É intransferível.
não pode ir para a conta bancária de ninguém mais. As mulheres teriam mais facilidades de dar conta Esse dinheiro. do que os homens, né? Mas o que aí, Rede? Muita Perguntinhas coisa. aí. O Tognete falou que ela já chegou a ficar mais de 9 horas em frente ao videogame. A Raquel falou, olha, temos que arrumar tempo pra família, pra se divertir, porque o tempo passa na vida e não damos atenção ao que é principal, a família e o amor. A Julie, às vezes tenho final de semana de folga, programa um monte de coisa, aí eu tenho que cobrir um plantão. Pronto, lá se foi final de semana. Surge de última hora, acaba com toda a programação. A Gertrudes mandou pela linha direta, perguntou se o senhor já foi vítima de estresse no trabalho por causa de chefes. E o Geraldson mandou pela linha direta também se o senhor acha que o DDA e o TOC são doenças frutos dessa falta de tempo, desse estresse do trabalho. O que falávamos no intervalo até, juntando essa história aí com o seu artigo do nanotrabalho, né? Queria que você falasse, para a gente poder responder essa pergunta aí sobre o TOC e tudo mais, o DDA, fala um pouco mais sobre o seu artigo do nanotrabalho. Sim, antes eu vou falar para uma internauta que ela perguntou se eu já tive algum estresse causado por um chefe ou por um diretor. Já, claro, normal, sou humano. Não teve? Quem não teve? Mas eu tive alguns chefes muito bacanas. Diretores também muito bacanas, que quando eu via que o negócio estava tomando conta, eu falava, olha, vou sair, vou andar. Eu dava umas 2, 3 voltas no quarteirão e voltava renovado. Mas isso é quando a empresa tem uma mente aberta, ela não se incomoda de uma saída do empregado. Outras não, querem cada minuto. Não, estou pagando por isso, estou pagando. E aquilo ali faz da vida do empregado um inferno. Tem também uma coisa, quantos empregados que quando chegam aos 40, 45 anos dizem, não vi meus filhos crescerem. Então, que sirva também essa pergunta para mim, tá? Você viu? Não vi meus filhos crescerem. Perdi a melhor parte da vida. O que a maioria de nós Agora o faz, nanotrabalho, né? O nanotrabalho. Aqui eu estou vendo algumas cores. Temos laranja, cinza. Digamos que a Renata adora o laranja. Aquilo ali ela está no ambiente perfeito, é uma cor que ela adora. Não vai causar nenhum estresse para ela, vai trabalhar contente. Mas peraí, contente? Entre aspas. E a cadeira? Não, ela não gosta. Mas você já adora a cadeira e detesta a cor. Agora, se você tivesse que fazer um trabalho muito rápido, de 2, 3 horas, gerar seu resultado e sair, você não ia observar as cores. Você não ia ter tempo de observar a cadeira desconfortável. Então, trocando em miúdos para o nosso internauta aí, para todos nós entendermos melhor o nanotrabalho, seria o fato de eu ir para a empresa, executar o que eu tenho que executar e ir embora, independente do horário. Olha, meu serviço é esse, você tem, digamos que eu seja um digitador, que eu tenha alguma coisa mais objetiva para fazer, eu entro e saio. Não importa se eu fiz aquilo em 4 horas, 3 horas ou 8 horas. Eu tenho a minha tarefa, eu tenho a minha função, eu executo e caio fora. Exato. Trocando em miúdo seria isso no trabalho. E vamos voltar um pouco no tempo. Antes você não tinha shopping. Você não tinha essas grandes redes de supermercado, não tinha essas grandes lojas. Então, o empregado não tinha muito o que passear. Ele ia para a empresa e lá na empresa aquilo ali era o convívio dele. Harmonioso com todos, ninguém queria pegar o lugar de ninguém, aquela luta eterna que hoje a falta de trabalho faz com que as pessoas se tornem ranzinzas dentro da empresa. Hoje não, nós temos aí diversos, centenas de shoppings, não é mesmo? Lojas, é maravilhoso o mundo moderno. Isso daí faz com que a pessoa fique irritada, tenha que ficar presa dentro de um sistema. Por que eu estou aqui se eu já fiz meu trabalho? Não, mas o chefe quer ver a sua cara. Cumpra o seu horário. Né? Exatamente. E daí é que a gente chega na pergunta do nosso internauta sobre os transtornos, tipo TOC, DDA e tudo mais. Com essa tese do nanotrabalho,
muitos destes distúrbios encerrariam, teria se deixado de lado. A empresa só teria a ganhar. Se a gente colocar na balança, eu não tenho um funcionário que cumpra exatamente 8 horas, 6 horas de trabalho, um horário rígido, porém, eu tenho esse funcionário produzindo menos tempo dentro da empresa, mas com objetividade, produzindo mais, com menos licença de saúde, enfim, tudo mais. Exatamente. Seria por aí. Bem por aí. E a empresa vai também, os ganhos são bem maiores. Os ganhos. Imagine, ela não iria ter que dispor de nenhuma verba para alimentação. Não, o empregado podia almoçar em casa. Ou como, por exemplo, algumas empresas que, para diminuir o estresse, ainda mais as empresas de origem japonesa, chinesa, que mandam para lá 15 minutos por dia um profissional para a arte do Tai Chi Chuan. Então você está na empresa, você para todo o seu trabalho durante um determinado tempo para ir fazer 15 minutos por dia de Tai Chi Chuan, enfim, até poderia ser uma opção que a empresa oferece para os seus funcionários, mas não como regra para que o estresse seja quebrado. Né? Certo. Aí muitos chegam para mim e falam, mas esse tipo de trabalho não cabe na minha empresa, porque eu tenho 3 turnos. Perfeito, concordo plenamente, Ana. Concordo plenamente. Mas, sempre tem mais, né? Mas, já imaginou o recrutamento de seleção perguntar para o candidato a empregado qual é o melhor horário dele? Qual é o seu melhor horário? Onde você produz, em que horário do dia você produz mais? Exatamente. Né? Mas o cara acordar 6 horas da manhã, chega lá acabado, morrendo de sono, não consegue trabalhar nada. Cada um tem um horário, né? Procedimento. Por exemplo, o horário em que eu tenho grande inspiração, onde eu vou escrever, planejar o meu dia durante a noite. Né? A noite, para mim, é inspiradora. Né? As grandes ideias da minha vida saíram durante a noite. Eu trabalharia tranquilamente durante a noite e a madrugada. Qual seria o seu melhor horário para produzir? Olha, eu tô fazendo monografia e pra mim tem que ser depois das 11 da noite, assim. De madrugada, não tem barulho, não tem nada, eu sento lá. E aí eu consigo trabalhar. Porque durante o dia tudo me dispersa, tudo. Pousa um passarinho, passa qualquer coisa, uma buzina na rua, ver o que é, sabe? Sou muito dispersa. Então tá aí, os ladrões do tempo. Está roubando seu tempo. Para você, esses são seus ladrões. Para outro, não. Para outro são outros motivos. Tem outros motivos. Outros ladrões. É algo intangível. Somente fazendo um mapeamento com cada elemento. Para descobrir o intangível que está criando valor para ele. É o primeiro passo antes desse planejamento. É o primeiro passo, é primeiro mapear. Vamos dar o passo a passo da história aí, se é que é possível, né? Primeiro passo, mapear. Quais seriam os meus ladrões de tempo? O que eu vou tirar fora? Exato. O que eu vou contornar? Esse seria o primeiro passo para uma boa administração de tempo. Certo. O segundo passo, mapeado isso daí, então vamos planejar dentro do ideal. Qual seria o meu planejamento ideal para me sobrar tempo para sair com a família, para ir ao cinema, para ir ao teatro, à praia, né? Perder aí 2, 3 horas na estrada, tem que estar preparado. Aquelas 2, 3 horas tem que estar descrita também. Se ele ganhar, puxa vida, sobrou tempo. Mas tudo é planejamento. Primeiro eu identifiquei tudo aquilo que me trava. Tudo aquilo que é intangível, mas que agrega valor para mim. E o que agrega valor para mim não agrega para você. Então, por exemplo, o que eu faria uma relação do que me consome durante o dia, do que me dá mais trabalho, do que desvia a minha atenção. Eu trabalharia com várias listas. Até que eu chego à conclusão que da minha casa ao trabalho seria mais fácil ir de bicicleta do que de carro, porque eu ganho tempo e ganho saúde e ganho diversão e ganho lazer e tudo mais. Seria um exemplo disso? Exatamente, é por aí. Isso daí já seria o primeiro passo, como disse o nosso internauta Douglas, um dia de cada vez. Olha, sempre pegando um plano piloto. Tinha me perguntado, né? Rê, pergunta pra ele o que devemos fazer quando sobra o tempo.
Então é isso, a resposta tá aí, é se planejar, na verdade. Aproveitar, Quando então, sobra já tempo. passa- Sair de casa sabendo o que vai fazer, né? Exato. Tal horário vai fazer isso, tal horário tem que estar aqui, e aí sempre consegue sobrar um tempo pra gente Exatamente. se cuidar também. Não, o que o internaudo perguntou? O que eu devo fazer quando sobra tempo? Você deve cuidar de você, acredito. Ó, eu vou dar uma sugestão. É que nunca sobra o Se tempo. sobrar o tempo, Primeiro precisa sobrar, né? vai dar um passeio, faz uma caminhada. Se você tem filhos, vá brincar com os seus filhos. Prolongue naquele momento que sobrou tempo o seu banho. Faça amor. Beije a sua namorada, a sua esposa, o seu marido mais longamente. Se você queria dicas para o que fazer quando sobrar o tempo, na minha opinião, é por aí afora. Tem mais alguma dica, Renata? Não, eu queria falar que se tem algum chefe assistindo o nosso programa, que a Raquel falou que ela fez um curso de administração de tempo dentro de uma empresa que ela trabalhou e disse que deu muito certo. Os chefes começaram a ter um pensamento diferente. Então, né, vamos olhar de todos os lados De da todos os moeda, lados. né? Claro. Pra todo mundo conseguir render e trabalhar bem e ter um ótimo rendimento. Mas eu acho que basicamente é isso. E aí, no segundo passo, que horas são? Deixa eu me localizar aqui Estamos no horário. acabando, temos Tá quase um no minuto, fim da Suíça. história. Já acabou. Já. Tá vendo como uma hora passa rápido? Que falta de tempo. Precisa aumentar o tempo desse programa. Eu digo sempre isso por aqui. Aí eu tenho esse mapeamento, esse primeiro passo do meu planejamento. Segundo passo, eu faço essa triagem, tiro aquilo que é possível tirar, faço uma limpeza e dou uma enxugada no meu planejamento. Exato. E o mais importante, sobrou tempo, consuma o tempo no mesmo dia. Ele não fica para o dia seguinte, é outro dia. E pode acontecer coisas, algumas surpresas que vai te roubar tempo no dia seguinte. Então aquela história do não deixe para depois é fato, É né? fato. Se sobrou meia hora, aproveite essa meia hora. Aproveite. Não deixa que amanhã talvez essa meia hora não exista. Intensamente como se fosse a última meia hora da vida dele ou dela. Olha aí, tadinho. Porque de repente é por aí mesmo, né? Aquela história o beijo que eu não dei. Por exemplo, eu tenho beijo que eu não dei no meu pai. Não deu tempo, porque aí ele faleceu. Ou a brincadeira que não aconteceu. Ou aquele sorriso que você deixou para depois, porque naquele momento você estava cheio de preocupações e tudo mais. Não volta mais. Não dá para resgatar. Então, cada minuto, a exemplo do que disse o Douglas, e há muito do que disse o Roberto Rigaud, não deixa para depois. Se no seu dia sobrar meia horinha, é aí que você vai concentrar as suas forças e não deixa, porque a meia hora de hoje, amanhã ela não existe mais, não serve mais, não é isso? Não podemos passar para ninguém. E nem para o dia seguinte. Eu quero agradecer. Ficou muita coisa ainda por conversar, Só mas teremos agradecendo muito, outras adoraram o oportunidades. assunto. O programa né? foi 1000 hoje, parabéns, o assunto estava demais. Então, muito obrigada por Obrigado essa a vocês. participação aqui com a gente. Com certeza o pessoal vai administrar o tempo melhor agora. Ou é um passo, é o primeiro passo para que você comece. Eu fico imaginando, resumidamente, deixa eu falar uma historinha aqui. Eu fico imaginando que, ou você aí fica imaginando, que eu já tive essa experiência, que seja muito chato todo dia você fazer uma lista, fazer essa relação, o seu planejamento e tudo mais. As primeiras vezes que você fizer, serão mais complicadas, sim, você vai perder mais tempo, você vai me dizer, mas eu vou acrescentar mais uma coisa no meu dia? Vou acrescentar uma lista no meu dia de coisas? As primeiras vezes que você fizer isso, sim, você vai perder um pouco de tempo. Depois, acaba fazendo no automático, não é isso, Você Roberto? acrescentar uma coisa? Claro. O internauta não pode esquecer que antes de ficar bonito, fica feio. A Tudo vida é assim, né? Tudo. As mulheres, né? Se Pronto. pegar uma mulher meia hora antes do momento, ela pode estar de bob na cabeça, máscara, Exato. sei lá das quantas. Se passar em frente àquele salão de cabeleireiro, vai encontrar até couro ralado no chão. Não é mesmo? Parece ter um ET, mas para ficar bonito. Antes de ficar bonito, tem que ficar feio.
E é por aí mesmo. Deixa eu agradecer Leonardo Santana que entrou, falou que assistiu o programa inteiro também, adorou, mandou pela linha direta. Obrigada, Léo, por ter participado aqui. Léo entrou, ficou quietinho aí, não perguntou nada. Participa, a gente tá aqui toda terça-feira. Vem pro Mulheres e mande também a sua sugestão. Vou te passar o e-mail: mulherespoderosas@altv.com.br. Reproduz aí, digita aí essa história aí. Aí, se você tem um tema interessante, se você tem uma sugestão legal, manda, porque esse e-mail vai direto para a nossa produção. E o Gabriel, muito preocupado com mulheres, muito preocupado em preparar os programas para que você goste e curta, vai dar uma atenção especial a isso. Escreve aí para o Mulheres e dá a sua sugestão. Eu quero que você aproveite, assim, ao máximo, cada minutinho da sua semana, que a sua semana seja maravilhosa, recheada de coisas boas. Arranje um tempinho para você, antes de qualquer outra coisa. Que terça-feira que vem, a gente está de volta aqui às 15 horas. Beijão, até lá. Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Para medir a aprendizagem.